Olá pessoal, tudo bem? Sou Fábio Moraes, estamos aqui para mais um podcast com Naamã Mendes. Estaremos todas as quartas-feiras aqui às 14 horas, tratando de assuntos do dia a dia, das rotinas das pessoas, e o Naamã Mendes nos trará vários assuntos interessantes. E o tema de hoje, o assunto de hoje é o medo, a sociedade do medo. E aí, Naamã, beleza? Tudo bem? Tudo bem, gente boa. Estamos aí para a gente tratar desse assunto que permeia a vida de todos nós. Legal. Vamos lá de bate-pronto, Naamã? Vamos nessa. Somos uma geração que temos mais medo que as gerações passadas? Depende, né, que tipo de medo. Mas acredito que a gente tem mais medos atualmente. E a mídia cria medo nas pessoas, mais medo nas pessoas? Com certeza. Cada vez aumenta mais, né? Porque vem um monte de coisa que não tem nada a ver e o povo fica apavorado, né? E o medo é necessário para a nossa sobrevivência, Naamã? O medo é uma emoção dada por Deus para a gente cuidar da nossa sobrevivência. Quem tem mais medo, o homem ou a mulher? Os dois, né? Os medos são diferentes, né? Agora, tem alguns homens que têm mais medo que as mulheres. Eu também acho. E tem algumas mulheres que também têm mais medo que alguns homens. Então, é igual. Bacana. E você, Naamã, do que você tem medo? Atualmente, eu diria que eu não tenho medo, né? Mas já tive. Medo de altura, por exemplo. De subir num prédio, eu morria de medo. Hoje já está mais controlado, já não tenho medo. Legal. Os animais têm medo? Os animais têm medo, sim, porque eles precisam sobreviver, né? E qual a diferença entre o medo dos animais, que o medo dos animais tem com o medo dos seres humanos, Naamã? Os animais, eles têm um medo mais objetivo, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Quando eles se sentem ameaçados, eles reagem. E alguns seres humanos são assim também. Mas existe um tipo de medo que não é tão objetivo quanto um assalto, violência, algo caindo, né? Algo concreto, né? Que nos ameace, né? Existe um medo que é subjetivo, que é abstrato, que ele está dentro da gente, que ele vem ao nosso coração por razões as mais diversas, né? É um medo abstrato. A imaginação é um medo abstrato. Você tem um medo, às vezes, concreto, e a tua imaginação aumenta aquele medo, né? Às vezes é uma formiga e você pensa que é um leão, né? Então, o medo abstrato, ele tem a ver com essa
essas experiências anteriores que a gente tem, a vivência da gente, a cultura, o que a gente ouve, enfim, é abstrato. Ele não é real, mas ele está dentro da gente e ele se torna real por causa disso. Bacana, bacana. Naman, quais desses medos é mais importante? O objetivo ou o subjetivo? Os dois são importantes, os dois precisam ser tratados, né? Existe o medo da sobrevivência, como eu disse, ele é importante porque ele evita que você, vamos dizer assim, entre em frias, entre situações perigosas, né? Por isso, quando a gente dirige, a gente toma cuidado, por exemplo, né? O trânsito, por exemplo, é um medo verdadeiro, né? As pessoas têm que tomar cuidado. Então, Sim. é esse tipo de medo, é o medo que vem da sobrevivência. O medo subjetivo, ele precisa ser tratado porque ele não é real. E ele pode ir aumentando, ele pode ir se ampliando, justamente porque ele não é uma coisa verdadeira, uma coisa que você pode, vamos dizer, apalpar, né? Então ele vai crescendo dentro de você e se você não cuidar, ele pode se tornar um pânico, pode se tornar um pavor, pode se tornar algo realmente perigoso e problemático para as pessoas. Ele vai se tornando uma doença, né? Uma enfermidade interior na alma dos seres humanos. É isso aí. Você que está nos assistindo, com certeza tem medo, já teve medo ou vai ter medo. Pode mandar a sua pergunta para a gente aqui, que o pastor Naman vai responder com muito carinho, com muita clareza. Vamos tentar responder, né? Essa coisa da gente saber tudo Não, mas você não é consegue. bem assim, Você né? consegue. Mas vamos sim fazer com muito amor e com muito carinho. Legal. O excesso de conhecimento aumenta o medo, Naman? Eu acho que sim. Quando você tem muita informação, muito conhecimento, então, se você não souber processar isso e viver esses processos, eles podem te causar medo. Por outro lado, quando você conhece verdadeiramente alguma coisa, você pode, então, ter mais segurança do que você está fazendo, né? O medo, ele se torna mais forte quando você lida com o desconhecido, com aquilo que você não sabe, né? Então, tem essas duas coisas. Enquanto o excesso pode te causar medo porque o perigo pode se tornar mais real para você e a falta de conhecimento também pode te causar medo porque você não tem controle, você não sabe o que vem pela frente, né? Por isso que as pessoas têm muito medo daquilo que elas não conhecem, de um modo geral. Entendi. E a fake news causa medo no povo também, Naman? Fake news é um problema. Porque a fake news, né, ela é uma ampliação de uma mentira. Entendi. Então, como é que você lida com uma coisa que não é verdadeira e que ela é ampliada e que vem geralmente para trazer medo, né? A fake news, ela lida com assuntos geralmente que chamem muita atenção das pessoas, que traz um certo vamos dizer assim, faz as pessoas terem uma curiosidade para elas verem. Então elas começam a ver uma imagem de uma catástrofe, por exemplo, e elas começam a ver aquilo e elas querem ter a curiosidade de ver o final daquela catástrofe. Sim. Parece que a gente tem um certo desejo de ver a tragédia, né? E É o que mais dá é o que dá mais ibope. né? E aí quando se amplia isso, né? E então aí a situação fica maior, as pessoas vão ficando com mais temor, com mais dificuldade de entender a própria vida, e esses sentimentos de temor vai tomando conta das pessoas, uma certa insegurança diante daquilo que é incontrolável. Quanto maior é uma situação que nos causa medo, mais incontrolável ela fica na nossa percepção, na nossa visão. Interessante. Quais são os maiores medos, Naman, ou os medos mais comuns hoje da sociedade? Existem pesquisas, né, que indicam os maiores medos, né? Alguns deles são muito presentes, eles são geralmente medos não objetivos, medos no interior. Por exemplo, um dos maiores que existe é o medo da rejeição. Então, muita gente, ela faz muitas coisas para ela evitar a rejeição. Então, elas fazem as coisas para serem aceitas, para serem acolhidos. E nesse tempo de mídia social, por exemplo, o medo da rejeição é muito grande, é muito forte. É por isso que as pessoas têm dificuldade de lidar, alguns, né? Você imagina a sua vida sendo exposta
e as pessoas te detonando, né? Aí milhares de pessoas te xingando, te ofendendo, te agredindo, né? Diminuindo você enquanto ser humano. Então esse medo da rejeição é um dos medos mais terríveis que um ser humano pode ter, né? Você ser rejeitado pelo pai, pela mãe. É por isso que as pessoas fazem o possível para elas serem acolhidas. É porque elas não têm essa segurança de que elas serão aceitas. Então isso vai trazendo medo. E a partir desse medo, dessas vivências da nossa infância, desses temores de rejeição, isso vai se ampliando ao longo da nossa vida. Então a gente às vezes não faz talvez alguém não faça a tentativa de procurar alguém para namorar porque ela tem medo de ser rejeitada, né? Então ela evita isto. Ela tem medo de procurar um trabalho porque ela não quer ouvir um não. E isso tudo aumenta o medo e vai gerando a impossibilidade dessa pessoa ter uma vida saudável, né? Tem outros medos que a gente pode colocar aí, A perda. as perdas de uma pessoa querida, né? Todos nós temos medo disso, é natural, é normal. Então, quando a pessoa sofre uma perda, ela tem um período em que ela passa por uma tristeza profunda, né? Porque ela não desejava aquilo, não quer aquilo, ela ama alguém, aquela pessoa de repente está ausente na vida. Isso é um medo que você tem de perder alguém. E nesse caso, a tendência das pessoas é tentar controlar, ter uma superproteção. Por exemplo, a mãe, tem mães que elas têm muito medo de perder os filhos, né? Até a gente costuma brincar e dizer que os pais educam os filhos, mas quem cuida dos filhos é Deus, né? Porque, na verdade, a gente não tem controle. E esse medo que a gente tem de perder pessoas queridas, ele é presente na nossa vida. E é ele que nos leva a tomar muitas atitudes, muitas decisões, muitas escolhas. E isso também precisa ser trabalhado, né? Porque se a gente não tiver o mínimo de segurança com relação à possibilidade do futuro de alguém que a gente ama, de saber que essa pessoa que a gente ama, ao perdê-la, nós não estamos perdendo definitivamente. Então, se a gente não tem essa certeza, a gente vive muito infeliz, né? E muito tenso. Veja bem, nós, os cristãos, nós acreditamos que quando alguém morre, ele vai estar com Deus, com o Pai. E que nós também, enquanto filhos de Deus, um dia estaremos. E isso é que a gente chama de esperança, no sentido de se um dia eu morrer, eu vou encontrar aquelas pessoas com quem eu convivi aqui na terra e quem eu amei, né? Sim. E a palavra de Deus diz que no céu só haverá amor. Então tudo aquilo que é negativo que a gente viveu com qualquer ser humano vai ficar aqui. Mas o amor que nós tivemos por ela vai ser ampliado. Então essa é a expectativa que a gente tem como cristão, né? Claro que quando eu falo isso, pode ter gente que esteja aí do outro lado que pensa diferente de mim, né? Eu penso assim e essa é a minha esperança. Eu espero um dia encontrar aquelas pessoas que eu perdi ao longo da minha vida. Eu quero estar com o Pai. Tem até uma música que se canta na igreja evangélica que diz que a primeira coisa depois que a gente chega no céu e vê a Cristo é ver a nossa mãezinha, né? Sim. Porque normalmente os filhos perdem a mãe, né? Sim. Primeiro do que eles mesmos irem ou outras pessoas, né? Então essa é a esperança que a gente tem. Eu lembro que quando eu era criança, eu não tive pai, né? Eu tinha medo de perder minha mãe, minha avó, que eu morava com eles, né? Eu tinha medo deles morrerem, meu irmão morrer e eu ficar sozinho. Eu era criancinha e eu lembro que eu já tinha esse medo dos meus queridos morrerem. É isso que o senhor está falando aqui, né? Exatamente. E eu tinha um medo, assim, era forte isso em mim. Eu falava, se eles morrerem, acabou. Não, tô Exatamente. sozinho, 5, 6 anos, né? É interessante que na Bíblia essa possibilidade de perda, né? Ela se faz presente em muitos momentos, em muitas histórias da Bíblia, né? Quando as pessoas ou elas têm medo de morrer ou elas têm medo de que alguém se perca, né? Por isso que na Bíblia Jesus sempre repete uma expressão que é muito importante para a gente ter no coração e enfrentar o medo. Não temas. É o que Deus diz para nós, né? Então, quando a gente está com esse tipo de medo de perder alguém, de
aí a gente precisa trazer para o nosso coração essa mensagem de Cristo tão linda: não temas. Bonito, né? Namã, o segundo maior medo da humanidade, eu estava pesquisando por causa do nosso programa aqui, é o medo de falar em público. Por que as pessoas têm tanto medo de falar em público, Namã? Olha, eu também não sei por que elas têm, né? Porque eu tenho uma certa timidez na minha relação pessoal no dia a dia. Mas eu não tenho muito problema em falar em público, né? Sim. Eu acho que falar em público exige da gente um pouco de resiliência, de humildade, né? Então, eu penso que alguns, né? É claro que não são todos, têm medo de falar em público porque elas vão ficar expostas, né? Então, elas ficam pensando, não, mas aí eu erro lá, alguém, né? Vai tirar sarro vai de mim, brincar né? comigo, vai... Então, eu vejo assim, existem medos assim que são objetivos, que as pessoas têm, objetivamente você sabe que ela tem, mas ela mesma não sabe por que ela tem. Então esses medos eles são relacionados com o nosso coração, com a nossa alma ou com as nossas experiências. Então algumas pessoas têm medo de assinar cheque, eu já vi isso. Tem gente que tem medo de andar de avião, é uma coisa concreta. Às vezes por causa de uma experiência, né, que viveu dentro de um avião. Por exemplo, quando a gente bate o carro no trânsito, alguns de nós levamos dias para voltar ao volante, né? A gente fica com medo. Né? Isso já aconteceu comigo. Isso, né? Eu já passei por isso. Eu trombei o carro, depois eu fiquei meses aí sem querer dirigir, né? E isso é o que acontece conosco, né? E a melhor maneira de vencer esse tipo de medo, de falar em público, de assinar cheque, de ir para o avião, de dirigir, voltar a dirigir, é enfrentar. Aí você começa, no começo você vai meio... Depois vai acontecendo. Depois você vai acostumando, vai ganhando mais tranquilidade. Legal, né, mano? E um medo aqui que é o maior medo das pessoas, né, mano? O medo da morte. Esse aí é a mãe e o pai de todos os outros medos, né? Sim. As pessoas têm medo de morrer. E por elas terem medo de morrer, elas não percebem que os outros medos estão relacionados com isso, né? A maioria deles, vamos dizer assim, né? Então, o medo da morte é um medo básico que todo ser humano tem. Agora, a Bíblia ensina para a gente algumas coisas interessantes, né? Jesus, no livro de Hebreus, tem uma palavra que diz assim, que Jesus, sendo como nós, um ser humano como nós, que encarnou, que viveu nessa terra, tendo vivido as mesmas coisas que nós vivemos, ele morreu na cruz, para que acontecesse duas coisas. Primeiro, que ele tirasse o poder de colocar medo em nós que o diabo tem e vencer a morte. Então, o que significa isso? Está em Hebreus capítulo 2, verso 19. O que significa isso? Significa que Jesus morreu na cruz porque o diabo ele tem a capacidade de pôr medo nas pessoas, de aumentar esse medo. Porque as pessoas que não têm Deus, elas não sabem, mas elas têm um outro espírito que está dominando a mente e as emoções delas. Então elas vivem debaixo do medo de morrer, porque os cristãos eles acreditam que Jesus morreu na cruz e venceu a morte. Então no meu caso, né, eu posso dizer isso, à medida que a gente vai confiando em Deus, não só crendo em Jesus para a eternidade, mas crendo e confiando, a gente vai perdendo esse medo da morte, por causa dessa certeza da vida eterna, né? Então isso vai nos aliviando, vai nos fazendo viver de uma forma mais leve, vai fazendo a gente ter os cuidados que a gente precisa ter apenas para sobrevivência, e não para ficar apavorado. Agora eu tenho que tomar todos os remédios que aparecem no mundo, porque senão eu vou morrer. Agora eu vou fazer um seguro, né, para ver se eu amplio minha vida aqui. Na verdade, a motivação das pessoas são dois, basicamente. Ou as pessoas vivem pelo prazer,
ou elas vivem pelo medo de morrer. E isso faz com que as pessoas geralmente adoeçam mentalmente, né? Porque você imagina você levantar, amanhecer o dia e pensar assim, bom, eu tô com medo de morrer, então eu não vou sair daqui do quarto, eu não vou dirigir, eu não vou conversar com ninguém, senão eu morro. Bom, mas aí a pessoa, não, mas se eu fizer isso, eu não vou sobreviver porque eu não vou ter dinheiro, então eu vou trabalhar. Aí o cara vai trabalhar. Aí ele chega lá e fala, não, eu preciso ter mais dinheiro, porque se eu não tiver mais dinheiro, vem uma doença sobre mim, daquelas que e eu não vou poder pagar, e daí né? Então as pessoas elas entram num ciclo de absoluta doença, né? De obsessão pelo medo da morte. Então, o medo da morte é algo que não vem de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz, para tirar esse medo do nosso coração. Porque ele diz assim, eu vou para o Pai e eu vou preparar morada para vocês. Se vocês crerem em mim, vocês terão essas moradas, vocês terão muitos lugares para vocês estarem. Então, eu particularmente, né, eu fui vivendo essa experiência, de experimentar isso, né? Sim. Então, quando eu tinha 19 anos, a morte para mim era uma coisa que estava muito longe, muito distante. Então, eu não me preocupava muito, né? Então, aí, à medida que eu fui... Agora? Aí eu fui percebendo, né, que o medo da morte faz parte da vida das pessoas, mas ele não pode ser essa insegurança que a maioria tem. Eu creio em Jesus. Então, hoje, esse medo ele é o medo é apenas a sobrevivência. Eu preciso me cuidar, preciso cuidar da minha saúde, mas quem detém o poder de controlar a minha vida não sou eu, é Deus. E isso me faz ter tranquilidade para viver. Eu posso ter toda a saúde do mundo, ter todo o dinheiro do mundo, ter todas as coisas do mundo, mas quem controla a minha vida, quem vai dizer o momento em que eu devo ir para o Pai, é o Pai eterno. Então eu tenho descanso. Eu saio daqui, eu vou andando, vou vivendo, sem nenhuma preocupação. Eu presto atenção na hora de atravessar a rua, é tudo normal, mas eu posso morrer. E se eu morrer, sem problemas, eu estou com o Pai eterno. Amém. Então, cada vez menos medo. Legal. Mas as crianças têm mais medo que os adultos? As crianças têm medo. E dependendo do adulto, né? Às vezes as crianças têm menos medo. No início, a criança ela não tem medo, porque ela não tem essa percepção, essa consciência dos perigos, né? Mas à medida que elas vão vivendo, elas vão adquirindo medos. Uma criança, quando ela tem 6 meses, 3 meses, ela vê um adulto como um gigante. E ela identifica as pessoas, não é pela imagem, né? Ela identifica inicialmente pela voz, certo, ou pelo cheiro. Por exemplo, a criança, quando está no colo da mãe, ela sente o cheiro do leite materno, né? Então ela se sente segura, sim, ela se sente cuidada, ela se sente acolhida. Depois ela começa a identificar pela voz. Depois ela começa a ver. Quando ela começa a ver, ela começa a ter um certo temor, né? Porque daí ela começa a diferenciar as coisas, né? E objetos, os mais variados, os sons, os mais variados, né? Então, ela tem medo, sim. O adulto, ele tem um tipo de medo, como eu já falei, né? Ele é um medo que está mais ligado ao coração, à alma, à experiência da pessoa e assim por diante. Legal, Naman. Compartilha aí pra gente uma experiência de medo na infância. Meu? É. Agora aí você me pegou, né? É possível, não? É possível, sim. Assim, quando eu era criança, tinha umas conversas assim na cidadezinha que eu morava, né? Que eles contavam muitas histórias de fantasmas, né? Sim. E eu morria de medo, né? Então, uma vez eu estava brincando dessas brincadeiras de pega-pega, né? De criança. Certo. E eu subi numa árvore para me esconder, para ninguém me achar, né? Porque a brincadeira é essa, né? Sim. Você tem que se esconder para ninguém achar. E eu subi numa árvore. E quando eu subi na árvore,
eu olhei assim, embaixo assim, uma certa altura, assim, um pouco distante da árvore, onde não tinha a sombra da árvore, mas tinha a luz da lua. E eu olhei ali embaixo, assim, e eu vi um brilho. E eu achei que aquilo era um fantasma. Ficou na água. E era a lua que batia no chão, e no chão tinha umas escamas de peixes. Porque eu morava numa cidadezinha de praia, aquilo refletia, né, a luz muito Era um da fantasma. lua. Era um fantasma, aí eu fiquei quietinho lá na árvore, e ninguém me achava, aí o medo foi aumentando, né, até que chegou uma hora que eles começaram a me procurar. Assim, mas De vieram os verdade adultos. agora. Já não era mais a brincadeira. Não era mais brincadeira. Eu esperei chegar um adulto ali perto, né? E daí eu pulei lá da árvore, morrendo de medo, né? Então, a criança, ela trabalha com a imaginação dela, né? Então, se as pessoas começam a falar, a contar história de medo, ou se ela vê um filme de medo, se ela vê uma cena, né, de perigo, né? Aquilo vai ficar no inconsciente, ela vai ter medo por causa daquilo. Isso aí faz quantos anos que aconteceu isso com o senhor, só pra gente ter uma não, noção? deixa isso pra lá. Deixa né? pra lá? Deixa pra lá, né? Eu era criança, Mas nunca tenho esquece, 10 anos. né? Não, Nunca não esquece, esquece. Eu tenho 70 anos, né? Então, isso eu tinha 9 anos, 10 anos. A gente não esquece, marcou. Então, hoje eu não tenho mais esse medo, né? Esse era um medo de criança. Legal. Muitas pessoas têm medo do fim do mundo, não? Principalmente as pessoas religiosas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro é uma realidade, né? A gente precisa ver que o mundo, o homem está destruindo a natureza, né? E isso são sinais evidentes na Bíblia, né? De que o mundo passaria por terremotos, por guerras, por tudo que a gente tem visto. E, sem dúvida, esses são sinais. Agora, Jesus, ele não fala sobre sinais no sentido de marcar uma data. Ele fala sobre sinais no sentido de nos tornar pessoas vigilantes. Se a gente lê o texto da Bíblia, a gente verifica que anteriormente a ele falar sobre os sinais, e depois também, ele fala sobre parábolas que falam de vigilância. Então a mulher, a virgem que estava, as 10 virgens, né? 5 estavam preparadas e as outras 5 não preparadas. Aí ele fala da oração da pessoa inoportuna, né? Que a pessoa estava insistindo em orar, ou seja, orava bastante, então ela estava mais preparada. Então, o sentido de Jesus falar sobre os sinais é para que a gente tenha uma vida, porque a qualquer momento ele pode voltar. Ele diz que ele vem como um ladrão. Ele pode voltar a qualquer instante. Então, Jesus pode voltar de duas maneiras. Ele pode voltar para mim, pessoalmente, né, e me levar, e ele pode voltar para toda a igreja, conforme ele promete, para todos os seus filhos de uma vez só. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: prepare-se, porque eu vou voltar um dia, e você precisa manter ou ter uma vida de comunhão com Deus. E Jesus pedia pra gente prestar atenção nos sinais que estivessem, né, na mão? Exatamente. Esse prestar atenção nos sinais é para provocar em nós uma vigilância. Então, eu vejo lá, a terra está sendo destruída. Ao invés de eu ficar ficar apenas preocupado com a terra que está sendo destruída, eu devo olhar para a minha vida também e pensar assim: esse é um sinal de que um dia o ser humano será destruído. Há pouco tempo atrás, a Baby Consuelo e a Ivete Sangalo tiveram uma briga aí, né? Uhum. A Baby Consuelo estava passando num carro alegórico, numa festa do Trio elétrico, né? Trio Elétrico, e ela gritou, elas se encontraram na avenida, né? Sim. As duas no carro, né? Aí a Baby Consuelo gritou assim, tipo assim, pra Ivete Sangalo: ô, Ivete, Jesus está voltando, prepare-se.
E ela, apesar de não ser o momento adequado, talvez, né, e tal, ela falou uma coisa que é real. E é Porque verdade, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? A reação da Ivete ficou meia surpreendida e respondeu lá, mas vamos pular carnaval, alguma coisa assim, né? Então, na verdade, Jesus vai voltar. E eu e você e todo ser humano precisa estar preparado para esse momento. Bacana. Parece que um dos medos contemporâneos é ter filhos. As pessoas dizem, não quero ter filhos porque o mundo está cruel, está perigoso, a questão ecológica vai deformar as crianças. Por que isso está acontecendo na Mendes? As pessoas usam essas desculpas para não ter filhos, né? Mas, na verdade, as pessoas não querem ter filhos por outros motivos. Elas não querem ter filhos porque isso vai mudar a rotina. vida delas, né? Vai estragar o corpo para algumas, né? Sim. Pessoas, para outros vai mudar a carreira, né? A pessoa vai ter que abrir mão de alguma coisa para estar com os filhos. Então, as pessoas começam a usar essas desculpas a partir de uma percepção da vida que toma conta da sociedade nos nossos dias, que é uma percepção assim muito egoísta, né? Então as pessoas vivem para elas mesmas, elas não estão preocupadas com outro ser humano, com os seres humanos que poderão vir. Quem tem filhos e filhas sabem da alegria que é ter filhos e filhas, né? É bênção de Deus, é privilégio, é uma honra para um ser humano que tem a graça de Deus de poder ter filhos e filhas. E não o contrário, né? Então, se você tem medo, eu acho que isso é apenas desculpa. Eu não acho que alguém, né? Claro, vai ter aquele medinho, né? Mas se nós somos filhos de Deus, nós devemos confiar em Deus. Confiar que se Deus nos der o filho, ele vai nos dar do jeito que ele é. E se ele nos der um filho com alguma dificuldade, é porque Deus está querendo trabalhar a nossa vida e nos fazer bênção para a vida daquele filho, para ser testemunha para essa sociedade de que o ser humano é amado por Deus. E ele é amado por Deus através de outros seres humanos. Então, se eu tivesse um filho especial, eu o amaria, e eu sei que muita gente é assim, graças a Deus, né? Que ama os seus filhos, ainda que eles sejam crianças especiais. Eles não ficam escondendo o filho, não ficam com medo de mostrar para os outros, não tem nada de errado. E eu tenho crianças especiais da minha relação que são muito melhores do que qualquer outro ser humano. Gente amável, gente boa, gente de coração cheio de amor, gente bondosa, alegre, feliz. E são crianças especiais. Por quê? Porque elas foram amadas. E elas vão ganhando a consciência de que elas são amadas pelos pais e por Deus e pelas pessoas que estão no seu entorno. Bacana. O excesso de informação aumenta o medo, Naman? O excesso de informação a gente já tratou, né? Claro, ele aumenta o medo, né? Porque você começa a ter muita informação que você não consegue processar e ir até o fim para saber aquilo, né? Então você fica no meio do caminho. E isso faz as pessoas ficarem ansiosas e, consequentemente, elas terem medo. Bacana. E qual é o maior medo de um pastor? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque ela é muito pessoal, né? Particularmente, acho que o momento que eu estou vivendo, né, chegando aos 70 anos, é um certo medo de não transmitir o evangelho de uma forma mais intensa. Sim. Ou de tal maneira que as pessoas recebam Jesus o maior número que puder. Outro dia, conversando com meu filho mais novo, eu disse isso para ele. Aí ele falou assim para mim, sabiamente, você não é o Messias. Então você não precisa se preocupar com isso. Fale de Jesus de forma natural, normal. Ensine para quando você tiver oportunidade, porque você não é Messias. Deus vai levantar outros para falar de Jesus de forma clara e definida.
Então, eu estou contando isso para dizer que não existe um ser humano no mundo que não tenha certos temores. E os temores, eles podem ser ligados a coisas boas. Mas quando a gente, ainda que seja uma coisa boa que a gente queira fazer, e isso começa a tomar conta da nossa emoção, da nossa alma, isso não é bom. A gente precisa aprender a confiar em Deus, né? Então, hoje, por exemplo, eu estou muito feliz de estar aqui, conversando com você, estar aqui com o Zanetti, estar aqui com a turma toda, né? Sim. Eu estou muito feliz de estar aqui. Por quê? Porque eu entendo que esse foi o momento que Deus permitiu que eu estivesse aqui para que eu pudesse falar dele. Quando eu sair daqui, que eu for ali no estacionamento, pegar o carro, aí eu vou encontrar um ser humano lá. E se eu tiver a oportunidade, eu vou falar de Jesus para ele de forma natural e normal. Então, a gente precisa aprender a não temer nada. A gente viver a cada dia confiando em Deus e confiando no Senhor. Bacana. Muito bom. Muito bem, gente. Estamos aqui todas as quartas-feiras, às 14 horas. Você que está nos assistindo, segue aí, ó, Naamã Mendes Oficial. Compartilha com os amigos. E toda quarta-feira, às 14 horas, uma palavra com Naamã Mendes. E estamos hoje falando sobre o medo. E agora, para a gente finalizar, Naamã, o que Jesus fala sobre o medo? Bom, primeiro Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, eu venci o mundo. Então, as aflições, os problemas, as lutas, as dificuldades, as impossibilidades da gente controlar todas as coisas, os temores, eles virão ao nosso coração, fazem parte da vida. Mas, quando a gente confia em Deus, o nosso coração vai ganhando descanso. É um processo natural quando você tem Deus. Quando você não tem, o medo vai aumentando. Por diversas vezes eu disse aqui, Jesus fala assim: não temas. Não temas, ó pequenino, não temas, ó povo meu. A Bíblia tá cheia de textos dizendo para a gente não temer. Mas quando ele está dizendo isso, ele não está dizendo para a gente não temer a partir da nossa própria energia, da nossa própria capacidade humana. Eu disse aqui que eu tenho temores, mas esses temores estão todos debaixo dessa asa de Deus, né? Então, quando essa emoção começa, vamos dizer assim, a subir, né? E querer dominar a minha mente, e querer aumentar, eu trato com Deus. Eu vou para Deus e falo assim, como dizia o salmista: por que estás inquieto, a minha alma, né? Por que você está apavorada aí, né? Eu olho para mim mesmo, né? E peço para Deus me acalmar, né? Fala: Senhor, eu estou ficando com medo, eu estou ficando entristecido, eu estou ficando com a emoção fora de lugar. Então eu te peço que o Senhor venha, através do teu Espírito, tomar conta da minha vida. E é impressionante como isso vai tranquilizando a gente, né? À medida que a gente vai vivendo, a gente vai percebendo, né, o cuidado de Deus na vida da gente. Quantos perigos nós somos livres, né? Quantos problemas a gente foi desviados, né, de ter que passar por eles. Então, nós não temos muita... Na verdade, nós temos uma fé, assim, para o futuro, talvez, para alguns, né? Mas a gente não exercita essa fé no dia a dia. E no nosso dia a dia, essas emoções todas, elas aparecem. O que a gente tem que fazer é como disse Jesus: não tenha medo, confia em mim, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então, o que Jesus ensina é a gente confiar nele. Tem um versículo que eu gosto muito, Salmo 23, que diz, né, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu acho muito forte e muito consolador ao mesmo tempo, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. É interessante, sim, você ter lembrado isso pelo seguinte: as pessoas que têm medo, elas estão acreditando de que o pior acontecerá com elas. Então, não faz sentido para quem confia em Deus, né? Então é isso que você lembrou muito bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Quer dizer, você está andando numa situação difícil
e você olha para frente e você, por confiar em Deus, né? Você se mantém firme. As pessoas que vão sendo dominadas pelo medo, elas vão vendo as suas forças se esvaírem, se esgotarem, elas vão desanimando, elas vão perdendo a confiança em Deus. Então é isso, é você que está nos vendo. Eu quero te convidar para você entregar sua vida ao Senhor Jesus. Ele promete que Ele vem morar no nosso coração e Ele é o poder que nos capacita para vencer o medo. Eu quero encerrar só dizendo uma palavra que me ocorreu agora, que é o seguinte: ao contrário do medo, o contrário do medo para a maioria das pessoas é a coragem. Mas na Bíblia, o contrário do medo não é a coragem, é o amor. Né? É o amor a Deus e é o amor ao próximo. E é isso que nos leva a viver de uma forma linda e corajosa, humilde e corajosa, dependente e corajosa, porque a gente depende de Deus. E Ele conosco é 10, a gente sempre ganha. Legal, né, mano? Legal, gente. Mais uma vez aqui, um programa, um podcast com Naman Mendes. E lembrando que todas as quartas-feiras, às 14 horas, estaremos aqui com você. Compartilhe para seus amigos e siga o canal no YouTube, Naman Mendes Oficial. Naman, suas considerações finais, um abraço para a galera. Um abraço, gente. Eu espero que vocês todos apareçam aqui no nosso canal e nos vejam e interajam e encaminhem isso para as pessoas. Eu tenho certeza que tem alguém que gostaria de ouvir, de ver e de saber que há um Deus que os ama e que quer fazer deles pessoas corajosas e vitoriosas.